Muy buenas noches, jóvenes. Muito boa noite, jovens. Privilégio e bendição grande estar com ustedes en esta ocasião. É para mim um privilégio e grande bênção estar com vocês nesta ocasião Para compartir com ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para com los jóvenes. para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino para com jovens. Cada joven puede decir, como el apóstol Pablo decía, Cada jovem pode dizer como o apóstolo Paulo dizia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. tudo o posso em Cristo que me fortalece. Pues para Dios, no Pois hay para nada Deus imposible. não há nada impossível. Para el que cree, E para todas las cosas quem crê, son posibles. e para quem crê, todas as coisas são possíveis. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Es importante que todos ustedes sepan É importante que todos vocês saibam que hay un mundo visible y un mundo invisible. que há o mundo visível e o mundo Y invisível. así como hay guerras en la tierra, E assim como há guerras hay na terra, guerras en el mundo espiritual. há guerras no mundo espiritual. Pero para las guerras en el mundo espiritual Mas para as guerras no mundo espiritual, están los arcángeles de Dios con sus ejércitos, estão os arcanjos de Deus com seus exércitos, que son los ejércitos del bien, que são os exércitos do bem, para controlar para controlar as forças do mal, las cuales están encabezadas por el maligno, las fuerzas del mal, as quais estão encabeçadas pelo maligno, as forças do y mal. las fuerzas del bien. E nas forças do bem, Cristo es el Rey, Cristo é o Rei, el que comanda todas las huestes celestiales. quem comanda todas as hostes Tenemos al celestiais. arcángel Miguel, Temos o arcanjo Miguel, al arcángel Gabriel. temos o arcanjo Gabriel. Estos arcángeles tienen ejércitos. Estes arcanjos têm Y en los exércitos cambios de gobierno e nas mudanças de del governo imperio de los gentiles, do império dos gentios, que le fue mostrado al rey Nabucodonosor, que foi mostrado ao rei Nabucodonosor, en aquel sueño en donde él vio una estatua gigante, naquele sonho onde ele viu uma estátua gigante la cabeza de oro, que tinha a cabeça de ouro, lo cual representaba el reino o imperio de Babilonia encabezado por Nabucodonosor. a qual representava o reino ou império da Babilônia, encabeçado por Nabucodonosor, Los pechos y los brazos de plata, os peitos e os braços de que prata, representaba el imperio medo-persa, que representava o império medo-persa, los muslos de bronce, o ventre e as coxas de que bronze, representaba el imperio de que Grecia, representava o império da Grécia, con Alejandro el Grande, com Alexandre o Grande, y las piernas as pernas de hierro, de ferro, que representaba el imperio romano del tiempo de Jesús, que representava o império romano do tempo de Jesus e que foi crucificó a Jesús. quem crucificou Jesus. Pilato dio la orden de Pois- crucifixión. Pilatos deu a ordem de crucificação. Por lo tanto, el imperio romano, Portanto, o império romano, ese reino de los gentiles, esse reino dos gentios, representado en esa estatua gigante, representado nessa estátua gigante, de las piernas de na hierro, etapa das pernas de o sea, ferro, la etapa del imperio romano, ou seja, na etapa do império romano, crucificou a Cristo, o sea, ou seja, el Señor en su primera venida, o Senhor em sua primeira vinda, y luego e depois ese imperio romano esse império romano continúa continua con los pies de hierro, nos pés de ferro, pero cubiertos de barro. mas cobertos de barro. Y en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, E na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, es que vendrá la piedra no cortada de manos é que virá a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de para Cristo, quitar para tirar esse império establecido el imperio de Cristo. e ser estabelecido o império de Cristo, ou seja, o reino de Deus na terra. Ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem ver el arcángel Gabriel, que quando o arcanjo Gabriel enviado al profeta Daniel, foi enviado ao profeta Daniel y e le aparece a Daniel, aparece a Daniel, le dijo disse
que desde que la oración de Daniel había sido oída, que a oração de Daniel tinha sido había ouvida sido dado la orden e para tinha venir a Daniel. sido dada a ordem para vir a El Daniel. príncipe de Persia lo detuvo. Mas o príncipe da Pérsia o deteve. O sea, estuvo peleando contra el príncipe Ou seja, esteve espiritual. pelejando contra o príncipe do mundo espiritual da Pérsia. De otra dimensión. Recordem que há principados de outro mundo, de outra dimensão, que são os que influenciam nos governos Imperio de los gentiles. do Império dos Gentios. Y dice E diz que estuvo peleando con ese príncipe. que esteve pelejando, batalhando com esse príncipe e, consequentemente, Esse príncipe esse príncipe estaba manifestándose estava se manifestando e usando literal de Persia. o príncipe literal da Pérsia. Y el arcángel Gabriel dice que nadie lo ayudó, E o arcanjo Gabriel diz que ninguém o ajudou, excepto el arcángel Miguel exceto o arcanjo Miguel, con su ejército. com o seu exército. El arcángel Gabriel, O arcanjo por Gabriel, lo que se ve, pelo que se vê, está a cargo de los cambios de imperio. está encarregado pelas mudanças de império, do Império dos Gentios. Por lo tanto, Portanto, va a estar presente, vai estar presente, obrando en el día posterior operando, atuando no último dia para a del mudança reino de los gentiles. do reino dos gentios, Se encuentra en la etapa de los pies de hierro de barro que cocido. se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, para que venha El reino del Mesías. o reino do Messias, o reino de Deus, Sea restaurado el reino seja restaurado o reino de Davi e o trono de Davi sea ocupado seja ocupado Mesías príncipe, pelo Messias príncipe ali em Jerusalém. tan sencillo como eso. Tão simples assim. Ahora aquí en la tierra vemos Agora, la parte física, aqui na Terra vemos a parte física, mas o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, mundo de esos cuerpos no mundo espirituales, desses corpos espirituais parecidos aos nossos corpos, mas de outra dimensão, esto no lo ven los seres humanos. isso os seres humanos não veem e não sabem por que acontecem as coisas. Para este tiempo Para este tempo, se estará luchando estará se lutando el reino pelo reino del planeta Tierra completo. do planeta Terra completo. Así como en el tiempo de Jesús, Assim como no tempo de Jesus, la lucha fue a luta foi por quién se sentaría en el trono de Dios a la diestra de Dios. por quem se sentaria no trono de Deus à destra de Deus. Con la primera venida del Señor, E com a primeira vinda do Senhor su obra de redención, la cruz del Calvario, e sua obra de redenção na cruz do Calvário, sua ressurreição em corpo glorificado, subió al cielo, depois subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. ya ese fue conquistado. Esse já foi conquistado. Ya ese trono Esse trono fue entregado a Cristo. já foi entregue a Cristo. Por isso, Cristo disse: todo poder me é dado no céu Y en la tierra, e na terra. porque está sentado en el trono Porque quem está sentado no trono celestial de rey, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei no céu rey en la tierra. e Rei na terra. Reina Sobre sobre todas las potestades, todas as potestades, principados, todo el mundo espiritual, todo o mundo espiritual com os seus reinos. es como en la tierra. É como na terra. Hay países Há países ciertos tipos de gobierno, com certos tipos de governo. que tienen la monarquía todavía, Há país que tem a monarquia, ainda tem seus reis. y así es en el mundo E assim é no mundo espiritual. Pero Cristo es el rey Mas Cristo é o Rei de reyes, dos reis e Senhor dos senhores. Pero ¿qué sucede? Mas o que acontece? Algunas veces en la Algumas vezes na tierra terra se levanta un reino contra otro, se levanta um reino contra outro, un país ou um país en donde hay un rey onde há um que rei gobierna bajo la corona que governa sob a coroa de outro rei, el tiempo como de los no españoles, tempo dos espanhóis, que hubo muchos otros reyes que houve muitos outros reis que governavam seus países, mas sob a coroa do rei da Espanha. pertenecían a ese reino. Pertenciam a esse reino. E assim Es en el cielo. é no céu também. Pero hubo Mas houve países, gobernantes, reyes en la tierra governantes, reis na terra que se rebelaram contra el
el rey contra o rei que bajo la corona del cual ellos gobernaban que sob a coroa do qual eles governavam y quisieron independizarse. e quiseram se tornar independentes. Querían darle un golpe de estado. Queriam dar um golpe de estado no rei principal. Pasa en el mundo espiritual. E isso é o que acontece no mundo espiritual. Ya Cristo es el rey de reyes, el señor de señores. já é o rei dos reis e senhor dos senhores e está à destra de Deus. Él es el que manda en el cielo y en la tierra. Ele é quem manda no céu e na terra por decreto divino. Isso significa que é através dele que Deus governa Los cielos y la tierra. os céus e a terra. Ahora el reino terrenal Agora o reino terreno va a ser dado vai ser dado al Mesías príncipe. ao Messias Y príncipe, esto será la restauración e isso será a restauração del reino de David. do reino de Davi. Habrá luchas Haverá lutas para el establecimiento del reino de Dios en la para o estabelecimento do reino de Deus na tierra, terra, que haya ese cambio para que haja essa mudança do reino dos gentios al reino de Dios. ao reino de Deus. Porque en el reino de los gentiles Porque no reino dos gentios hay muchos intereses. há muitos interesses pessoais. Por lo tanto, Portanto, habrá luchas. haverá lutas. Pero el Mas Mesías príncipe o Messias príncipe obtendrá la victoria. obterá a vitória. Quedarán cortos de manos, herirá a la imagen, al rey de los gentiles en los pies, de hierro de barro cocido, o sea, la etapa. Diz, a pedra não cortada por mãos ferirá a imagem, o reino dos gentios nos pés de ferro e de barro de oleiro, ou seja, a etapa atual. E então, El Mesías príncipe o Messias príncipe governará sobre Israel, sobre Israel, sobre todo o Oriente Médio sobre todas las naciones. e sobre todas as nações. Habrá verdad, justicia Haverá verdade, justiça, y paz felicidad. e Que es felicidade, lo que necesitamos. que é o que necessitamos. Queremos ser felizes. Ahora tenemos que comprender Agora temos que compreender que hay una lucha grande que há uma luta grande en el mundo espiritual, no mundo espiritual, cual se a refleja qual se reflete aquí en la tierra. aqui na terra. Tenemos que comprender Temos que compreender Pedro, o que diz São Pedro, que el diablo anda como león rugiente. que o diabo anda como leão rugindo, buscando a quem devorar. Cada persona Cada pessoa deve estar consciente de que hay dos reinos, de que há dois reinos, o reino de Deus, encabeçado por Cristo, e o reino do maligno, reino das trevas. Cristo nos libertou do reino das trevas e nos colocou em seu reino. E agora temos que compreender que o inimigo lança muitos ataques contra os membros do reino de Deus, contra os jovens, contra os adultos, contra todos os membros do reino de Deus. E temos que nos cuidar. Vejam a Salomão, filho de Davi, herdeiro do reino de Davi, que é o reino de Deus na terra. Sentou-se no trono terreno de Deus. Foi dito que se cuidasse da idolatria, que se cuidasse de mulheres gentias. Não se cuidou. E quando foi ver, tinham-lhe pedido direitos de estabelecer templos pagãos. Cada uma das mulheres, de acordo com a religião pagã que tinham, e encheram Jerusalém de templos pagãos. E assim se introduziu abertamente a idolatria por decreto de governo.
Y aún el rey Salomón, E até o rei Salomão, cuando estaba ya avanzado en edad, quando já estava avançado de idade, también a los templos paganos. ia de sus também mujeres. aos templos pagãos das suas mulheres. Dice que llegó E diz que chegou a servir a Astorete, pagana deusa pagã, y llegó a servir a Moloch chegou a servir a Moloque y a todos esos dioses e a todos esses deuses e ídolos y desagradó a Dios. e desagradou a Deus. Dios es un Dios celoso. Deus é um Deus ciumento. Solamente hay una verdad Somente há uma y hay verdade un Dios e há um Deus al cual estamos llamados a ao adorar. qual estamos chamados a adorar, La adoración sem mesclar a adoração adoración pagana. com a adoração pagã. Dios es Dios único. Deus é Deus único. Todo esto desagradó a Dios. Tudo isto desagradou a Dios Deus le dijo e Deus disse que iba a romper el Que- reino de Salomón. que ia romper o reino de Salomão, El reino de David que que había era o heredado, reino de Davi que tinha herdado, y lo rompió más adelante e o rompeu mais adiante, en el tiempo del hijo de Salomón, no tempo do filho de Salomão, Roboão, conforme como Dios había dicho. conforme como Deus tinha dito, e Deus disse que ia dar Una parte uma parte al siervo de Salomón, ao servo de Salomão, que era al servidor de Salomón, que era ao servidor de Salomão, que era Jeroboão. ¿de quién? Um descendente de quem? De Efraín. De Efraim. Porque el siguiente descendiente, Consequentemente, descendente de José. recuerden que José tenía Recordem que José de sus hijos en la tinha, mano de sus através dos seus filhos, na mão dos seus filhos, Efraim e Manassés, hijos, la bendición de la a primera. bênção da primogenitura. Y ahora E agora fue roto el reino, foi rompido o reino, y por eso hasta el día de hoy e por isso, até o dia de hoje, la parte que le fue dada a Jeroboam, que fueron 10 tribus, a parte que foi dada a Jeroboão, que foram 10 tribos, desaparecieron del territorio de Israel como tribus desapareceram do território de Israel como tribos, porque cometieron el mismo error. porque cometeram o mesmo erro. Jeroboam Jeroboão colocó un becerro de oro colocou um bezerro de ouro Betel y otro em Betel e outro em Samaria, para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus, mas la parte norte del reino que ficasse de Jeroboam, na parte norte do reino de Jeroboão, que si iban a Jerusalén porque se fossem para Jerusalém, podían inclinarse a favor del podiam se inclinar a favor do rei de Jerusalém, o rei de Judá, matarían e matariam Jeroboão y se quedarían de nuevo con las e ficariam de novo com as 10 tribos. Y ahora, E agora, por cuanto hizo esos 2 becerros de oro, porquanto ele fez estes 2 bezerros de ouro para que o povo fosse adorar, dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. e disse: estes são os deuses que os tiraram do Egito. Mudou a religião do Deus verdadeiro Una religión pagana. por uma religião pagã. Y Dios no acepta E eso. Deus não aceita isso. Por cuanto eso fue hecho, Porquanto isso foi feito pelo rei. esas tribus, E essas tribos, y en esas tribus fueron colocados esos dioses paganos. e nessas tribos foram colocados esses deuses pagãos, esses bezerros de ouro foram arrancadas, essas tribos do seu território, os seus nomes foram tirados. Daí, Y el resto de las tribus del norte, e o resto das tribos do norte foram tiradas da sua terra também. y por eso se les llama las tribus E perdidas por isso são chamadas as tribos perdidas da casa de Israel. del reino del norte. A casa de Israel é o reino do norte. Para la restauración Para a restauração do reino de Davi, tienen que regresar. tem que regressar os descendentes das tribos do norte. Ahora, Agora, ¿cómo vino el problema? como veio o problema? Vino por causa Veio por causa del mundo espiritual, do mundo espiritual do maligno, obrando atuando la religión pagana com a religião pagã a través de las mujeres paganas, e através das mulheres pagãs fazendo união
com rey o rei y e também los pueblos paganos, dos povos pagãos uniéndose se unindo del pueblo com rey. filhos do povo hebreu. Eso es yugo de Isso é jugo desigual, união desigual. unos creyendo en el Dios verdadero, Uns crendo no Deus verdadeiro e outros crendo em ídolos, em deuses pagãos. Dios les dijo Deus que disse no lo hicieran que não fizessem, porque essas mulheres mulheres corazón del rey inclinariam o coração do rei hacia el paganismo, para o paganismo, hacia los ídolos. para os ídolos. Pero no hizo Mas caso Salomón Salomão não fez caso y se trajo un e problema grande, trouxe para si um problema grande un problema grande al e pueblo. trouxe um problema grande para o El reino de povo David que había heredado e para o reino de Davi que tinha herdado. Afetou el reino completo. o reino completo até o dia de hoje. Pero otro hijo de David Mas outro filho de Davi, o Messias príncipe, o vai arrumar, corrigir. con la venida del reino de Dios, Com a vinda do reino de la Deus, restauración del reino de que David, será a restauração do reino de Davi, ficará arrumado, corrigido esse problema que milhares de anos atrás Salomão provocou. Salomão somente era o tipo e figura del Mesías. do Messias. Y ahora, E agora, jóvenes, es jovens, bueno que entiendan é bom que entendam que los seres humanos que os seres humanos son influenciados são influenciados por dos dimensiones. por duas dimensões. La sexta dimensión, A sexta dimensão, paraíso, que é o paraíso, la dimensión de los ángeles de a Dios, dimensão dos anjos de Deus, a dimensão boa, y la quinta dimensión, e a quinta dimensão, que es la dimensión que é a dimensão maligna, do maligno, con los ángeles caídos, com os anjos con los caídos, espíritus malos, com os espíritos maus, demônios todas esas cosas. e todas essas coisas. Y los jóvenes tienen que cuidarse. E os jovens têm que se cuidar. Ser yudas Não iguales, devem fazer julgos, uniões desiguais, deben temer a Dios, devem temer a Deus, deben conocer la palabra de devem Dios, conhecer a palavra de Deus, deben cuidarse, devem se cuidar, para que así la bendición para que de assim a bênção de Deus Dios sea sobre ustedes seja sobre vocês e também sejam úteis na obra de Deus. Tenemos que comprender Temos que compreender que hay un mundo espiritual que há um mundo espiritual bom y hay un mundo e espiritual. há um mundo espiritual mau. Hay un Señor, Há um Senhor, Cristo, Cristo, bueno, bom y hay un diablo malo. e há um diabo No mau. hay diablo bueno. Não há diabo bom. Porque diablo es que Porque diabo é o que, Miguel? O inimigo ou adversário? diablo y Satanás. Diabo e Satanás, adversário e inimigo. Así es que Assim que, vean ustedes, vejam vocês, tenemos que colocarnos de parte temos que nos colocar da parte do lado do programa de Deus, do lado do reino de Deus, de parte do lado del ejército divino, do exército divino bom, de parte do lado de Cristo, del arcángel Miguel, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel e todo o programa divino que Dios lleva a cabo. que Deus realiza no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recuerden que el reino de Dios Recordem que o reino de Deus está na esfera espiritual, manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo. manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuando las personas creen en Cristo Quando as pessoas creem em Cristo, são batizadas em água em seu nome, y Cristo los e bautiza con Cristo os Espíritu batiza com o Espírito Santo, Santo, han sido sacados são, del reino de las tinieblas foram tiradas do reino das trevas e colocadas no reino de Deus, no reino de Cristo. Así es, Assim en el programa divino. é no programa divino. Todo eso viene E de tudo otra isso dimensión. vem de outra dimensão. Y nosotros somos E los nós que somos recibimos os que recebemos o benefício ponemos del se lado, nos colocarmos do lado do reino de Deus. si nos ponemos del Se lado contrario, nos colocarmos do lado contrário, então las maldiciones que estão fueron as maldições que foram faladas de Ebal, no Monte cuando el Ebal, pueblo hebreo entró a la quando o tierra povo hebreu entrou na Terra Prometida. prometida. Y a eso le acompañan E a isso acompanham plagas as que pragas cayeron sobre Egipto. que caíram sobre o Egito no tempo de Moisés.
Pero si estamos del lado bueno, Mas se estamos do lado bom, entonces están sobre nosotros então estão sobre nós bendiciones as que bênçãos fueron habladas que en el foram monte faladas no Monte Gerizim, que temen a Dios. para os que temem a Deus e obedecem sua palavra. Mi deseo es Meu desejo é que todos ustedes que todos vocês reciban la bendición de Dios. recebam as bênçãos de Deus. En ustedes una realidad Se tornem em vocês uma realidade todas essas bênçãos que foram faladas no Monte Gerizim. ha sido para mí Foi para mim una bendición grande en esta noche, uma bênção grande nessa noite estar com vocês, jóvenes, jovens, dándoles a conocer dando a conhecer que estamos luchando que estamos lutando contra o inimigo invisível, en contra del diablo, contra o diabo chamado Satanás, o lucero, ou luzeiro, ou luzbel, que no quiere que não quer que las personas sean bendecidas por Dios, que as pessoas sejam abençoadas por Deus, que não que querem los seres humanos que os seres humanos tengan paz, tenham no paz. quieren que los seres Não humanos querem que os seres humanos sejam felizes, pero Dios quiere mas que seamos Deus quer que sejamos Por felizes. eso nos está reconciliado Por con Él isso nos reconciliou com Ele por meio de Cristo y su sacrificio. e seu sacrifício na cruz do Calvário. Y ahora, E agora, por medio del Evangelio de la por paz, meio do Evangelho da Paz, es dado a conocer é todo ese programa dado a conhecer, é revelado todo esse programa divino para la reconciliación del ser humano con Dios, para a reconciliação do ser humano com Deus, para que o ser humano tenha paz para com Deus y por consiguiente, e, consequentemente, felicidad. felicidade. Dios le bendiga Que Deus os abençoe y que tenga mucha paz. e que tenham muita paz e felicidade em vossas almas. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe grandemente en su e os obra. use grandemente em sua obra neste tempo final. Buenas noches. Boa noite.